Adora, ora que melhora. É assim que funciona. E se ele não estiver na casa, não adianta, a gente pode ir embora também. Eclesiastes capítulo 11, foi lido aqui o versículo 1 em diante. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes sobre as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amados, nós sabemos que um dos princípios que foi definido por Deus em relação ao ser humano é o chamado princípio da semeadura. Em que pese hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão se desacostumando em pensar na semeadura e valorizando demais e desenvolvendo demais a cultura da colheita. A gente não quer saber de semear, a gente quer saber de colher. Tem campanha da colheita, tem trabalho para a colheita, e o pior de tudo é que às vezes eu quero colher aonde eu não plantei. Isso significa que as pessoas estão muito preocupadas com o resultado, com a consequência, e não com o processo. As pessoas desejam muito o sucesso, olham para alguém que está em destaque, olha para alguém que está em uma situação de holofotes, e ele pensa, queria ser fulano, queria ser beltrano. Às vezes até na igreja a gente faz isso. Como eu queria pregar como o pastor fulano, cantar como o cantor beltrano. Mas você se esquece de que há um processo que antecede. Há uma história que foi construída. E para que eu possa colher justamente, dignamente, eu tenho que olhar o princípio de tudo, que é o princípio da semeadura. E há algo que me chama a atenção nessa visão de semear. Primeiro porque a Bíblia, ela se conecta diretamente com a nossa realidade. Ela não foge da realidade. Tudo que contém na Bíblia tem uma conexão com o mundo real. E nada mais é simples do que olhar a semente jogada na terra. A semente jogada na terra é de fácil compreensão. E é por isso que serve como referência para você observar que para eu obter êxito em algo, eu preciso olhar o princípio de tudo. E eu tenho que observar a semente. A semente, para germinar, é preciso que eu jogue essa semente na terra. É preciso que eu lance a semente no solo. Só que eu tenho que preparar o solo antes. Se eu jogar a semente aleatoriamente, por melhor que seja a semente, ela não vai produzir como ela produziria se eu preparasse a terra. Qualquer pessoa que trabalha no campo, ele sabe disso. E hoje, mais do que nunca, com o agronegócio do jeito que está, é muito importante preparar o solo. Esse solo ele tem que ser trabalhado. E mais, cada solo, ele é preparado para uma semente específica. Eu estava observando há poucos dias que, por exemplo, quando alguém quer plantar um pé de uva, uma videira, ele precisa entender que aquela semente só germina e só cresce com qualidade em terra seca. Ela não se adapta à terra úmida. A videira, a semente da videira
tem que ser plantada especificamente em uma terra seca. Mas se eu pegar a semente do milho e colocar na terra seca, aquela semente não prospera, porque o milho exige uma terra úmida. Então veja que semente e solo estão intimamente ligados. Por quê? Porque na verdade o segredo disso tudo está na origem da semente. Quando eu vou observar a origem da semente, eu percebo que quem nos dá a semente é Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e não, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Por minha mão. Então Paulo demonstra que Deus não se deixa escarnecer. Há uma consequência direta entre aquilo que eu planto. Mas se eu for observar o que Paulo diz em uma outra das suas cartas, nós observamos que quem dá semente ao que planta é Deus. Quem dá essa semente é Deus. É dele que se origina a semente que nós plantamos no solo. Ele dá essa semente a quem planta, porque Deus é o autor e a origem da semente. Porque a fonte da vida é Ele. E na semente está contida toda a estrutura genética da planta. É ali que se define o que eu quero colher. Dentro daquela pequena semente, existem informações que vão fazer com que aquele broto germine e produza uma árvore específica. O que é que isso significa? Que se eu planto feijão, eu planto uma semente geneticamente preparada para fazer crescer feijão. Se eu planto milho, eu não vou colher outra coisa que não milho. Por quê? Porque no código contido dentro da semente, Deus já coloca a informação sobre uma vida específica. Semente específica gera fruto específico. E agora eu estou diante de uma relação contextual. Eu tenho um Deus que dá a semente, uma semente programada para gerar uma vida específica. Eu tenho uma semente que vai fazer germinar determinada planta e gerar determinado fruto, e eu não posso alterar essa lei. Isso me faz entender que para eu ser quem eu sou, Deus colocou em mim informações específicas. Deus me entregou um código genético específico que me fez ser quem eu sou. Só eu sou quem eu sou. Eu já falei para vocês aqui em outra oportunidade. Todos nós temos uma identidade digital, todos nós temos uma identidade ótica, todos nós temos um código genético específico. Então, não dá para eu ser alguém além de mim mesmo. Isso me remete a quem me deu a vida. Quem me deu a vida estabeleceu no ventre da minha mãe uma semente específica. Entre milhares, entre milhões de possibilidades, já que eu tenho milhões de espermatozoides tentando fecundar o óvulo, um específico me fez ser quem eu sou. E quem me fez ser quem eu sou foi essa semente dada por Deus, estabelecida por Deus, fixada por Deus. Então a minha vida origina-se dele. O que é que isso significa? Deus me fez potencialmente
apto a produzir o fruto que Ele quer. Eu vou repetir. Deus me fez potencialmente apto a produzir o fruto que Ele quer. Ou seja, desde a origem, desde o ventre materno, Deus me deu potencialidade para eu desenvolver, crescer e frutificar de acordo com aquilo que Ele planejou. Você não entendeu ainda. Quando você nasceu, Deus colocou na sua informação genética tudo o que você precisa para que você possa crescer, prosperar, engrandecer, glorificar, frutificar, para que aquilo que Ele planejou aconteça através da sua vida. Você é potencialmente uma árvore frutífera para o seu Criador, para aquele que te deu a vida. Mas o problema é que mesmo eu tendo essa potencialidade de crescer, de frutificar, de germinar, brotar, fazer com que os meus galhos cresçam e produzir fruto, algo pode acontecer no caminho. E pode atrapalhar o meu resultado. E aí eu vou para a palavra de Deus, tentando entender quando isso acontece. Já que essa semente que Deus colocou em mim, poderia cair em solo fértil e frutificar. O que é que pode acontecer? Quando eu vou para a palavra de Deus, em Mateus capítulo 13, há uma parábola da semeadura. E eu quero pegar o que está aqui para aplicar à sua vida. Porque a semente que Deus coloca em mim é a semente da sua palavra. O próprio Jesus, em Marcos capítulo 4, trata de explicar a parábola que está em Mateus capítulo 13. Lá em Mateus capítulo 13, a história é a seguinte. Mateus capítulo 13, versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, o semeador saiu a semear. O próprio Jesus agora em Marcos capítulo 14, 4 e 14, diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Veja você que a potencialidade que Deus colocou em mim foi a potencialidade da sua palavra. 15, Marcos 4 e 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. A palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Primeira resposta: por que é que eu, às vezes, não frutifico segundo o propósito de Deus? Porque eu ouço a palavra e permito que Satanás atire do meu coração. Porque ele veio para roubar, porque ele veio para matar e porque ele veio para destruir. Então aquele que tem a capacidade de roubar, ele vai lá e tira a semente do seu coração. E você acaba não germinando conforme o propósito de Deus, porque a semente foi jogada. Mas como você permitiu, Satanás entrou em sua vida e tirou a palavra. Segunda situação, 16. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Muita gente ouve a palavra, sente-se feliz com a palavra, mas não tem raiz. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição,
por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, tem pessoas que ouvem a palavra, a semente brota, germina, mas não se aprofunda. Então vem as lutas da vida, os problemas da vida, e diante dos problemas da vida, ele sucumbe. Ele morre. Ele não resiste, porque ele não tem raiz profunda. Terceira situação, são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. É o que mais acontece. As pessoas hoje estão simplesmente no meio de espinhos. E a palavra, que é a semente, não consegue prosperar. Por quê? Porque os desejos da carne, as seduções da vida, os prazeres que o mundo oferece, são capazes de matar a semente da palavra que está em nós. Então, 3 circunstâncias me impedem de prosperar através da palavra. Eu permito que Satanás roube a minha semente. Eu permito que as tribulações da vida matem a minha semente. E eu permito que os prazeres da carne acabem sufocando a minha semente. Então eu vou voltar para a semente. O que é que pode prosperar em mim? É a palavra. Então como é que eu posso permitir que a semente possa germinar em mim e se aprofundar e crescer e prosperar e frutificar e multiplicar, de modo que eu tenha diante de Deus uma vida abundante? É preciso que eu prepare a terra. Só que o problema é que preparar a terra é a parte mais complicada da semeadura. Jogar a semente é fácil. O difícil é arar. O difícil é pegar no cabo de uma enxada e deixar aquela terra apta a receber a semente. Nós não queremos o trabalho, o esforço, a dificuldade de preparar o solo. E aí não tem como eu desfrutar do fruto. Nos dias de hoje, nós queremos vida fácil. Nós queremos um evangelho que seja fast food. Eu quero um culto em que o pastor bote a mão e revele tudo que está em mim. Conte minha história e dê a solução. Eu saí com problema e saí resolvido. Trabalho que prospera às vezes em uma igreja é aquele trabalho de obra pronta. Eu não preciso fazer nada. Eu quero receber tudo. Eu venho, sento no banco, e aí o palestrante, o pregador, o profeta, o apóstolo, ele revela tudo e me dá uma solução. E eu saio daqui com tudo pronto. Só que no dia seguinte, a vida continua a mesma vida. Sem abundância, sem profundidade, sem intimidade com Deus. E ele tem que procurar no outro dia uma nova revelação, um novo profeta, um novo apóstolo, porque ele não tem raiz, ele não se aprofundou, porque o terreno não foi preparado, não pagou o preço, não semeou como deveria semear. Então ele só quer chupar o fruto, e aí ele fica dependente espiritual de outras pessoas. E é preciso que a gente entenda que Deus nos chamou, não foi para chupar o fruto dos outros, foi para que eu frutifique. Deus me chamou para que eu vá e dê frutos. Ele te chama para que você frutifique. Mas é preciso entender que a regra começa, que tudo começa na hora em que eu vou plantar a semente. Para plantar a semente é necessário trabalho. Quem aqui já lavrou a terra sabe o que isso significa. Não dá para você acordar 10 horas da manhã e ir com a enxada no ombro para querer plantar uma semente 11 horas debaixo de um sol causticante. Quem quer plantar a semente, bota a enxada e acorda 4 da manhã, antes do sol nascer. E ali ele vai, tranquilamente, pacientemente, lavrando a terra, arando a terra, preparando a terra, para que aquela terra possa gerar bons frutos. É trabalho. É esforço. Exige de mim o quê? Disciplina.
Exige de mim o quê? Coragem. Nós precisamos entender que o processo da semeadura, ele começa com a campanha do arado e da semente. Eu preciso semear em minha vida coisas que vão me dar frutos para a vida toda. Eu tenho que escolher, inclusive, que tipo de fruto eu vou dar. Porque se você plantar coentro, você arranca ali 1, 2, 3 vezes e acabou o coentro. Mas se eu plantar um cedro, eu vou esperar anos, décadas para aquela árvore crescer. Mas aquilo fica para a vida toda. Se eu plantar um pé de cacau, com quanto tempo o cacau vai frutificar? Vai esperar muito tempo. Mas depois de pronto, eu vou ter aquela fazenda me dando uma renda passiva para o resto da vida. Então eu tenho que entender que eu preciso escolher o tipo de fruto que eu vou dar. Qual é a natureza da semente que eu vou plantar? É preciso que eu plante a semente da disciplina. Porque não dá para você frutificar se você não plantar a semente da disciplina. Você precisa estabelecer a disciplina da oração. Você precisa estabelecer a disciplina da leitura da palavra, do estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Você precisa estabelecer a disciplina do devocional. Você precisa estabelecer uma vida diária de comunhão com Deus. É preciso que você lance a semente do esforço. E mais, aquilo que eu planto, eu colho. Qual é a semente que eu estou plantando? Eu quero fruto bom. Mas às vezes, o fruto que eu planto é de uma erva daninha. É de uma árvore improdutiva. É de algo que vai me trazer, ao invés de fruto, espinho, dor. Vai rasgar a minha pele. Olha só como a Bíblia é recheada desses exemplos. Porque hoje, quem trabalha com o sucesso, além da vida religiosa, espiritual, já pegou essa ideia, já pegou essa visão. Se você observar, muita estratégia de coaches são extraídas da Bíblia. Eles tiram a parte importante para a gente, que é a conexão com Deus, e ficam com a parte que é relevante para eles. Mas muito do que eles falam tem fundamento aqui na Bíblia. Por exemplo, você sabia que para você ter sucesso, hoje é matéria pacífica, a sua inteligência não lhe leva a lugar nenhum? Pelo contrário, foi feito um estudo com pessoas que tinham QI elevado, coeficiente de inteligência elevado, e a maioria esmagadora desses gênios acabaram na miséria. Pobres, depressivos, com doenças emocionais, não chegaram a lugar nenhum. Hoje é pacífico de que a inteligência, por si só, não lhe leva a lugar nenhum. Sabia disso? Mas o que lhe faz ter sucesso na vida é a inteligência emocional. Eles dizem que o que faz com que alguém chegue ao topo de qualquer carreira é inteligência emocional. Agora que eles vieram saber disso, mas a palavra de Deus nos leva a isso o tempo inteiro. Quando Cristo estabelece, quando ele consigna o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é inteligência emocional pura. Pura. Você vai descobrir ali que a maioria dos problemas que a gente tem, fomos nós que causamos. Foi a semente errada que eu joguei no solo. A maioria dos problemas sou eu que provoco, porque eu não tenho inteligência emocional. Ou em outras palavras, palavra de Deus, porque eu simplesmente resolvo pegar esse texto aqui, descartar e viver a vida como eu quero. E acha que está tudo certo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, ninguém me muda, essa é a minha natureza. Então, sinto muito, você vai colher o fruto da sua natureza. Mas a palavra de Deus nos diz que se eu quero prosperar, eu tenho que liberar, por exemplo, o perdão. Se eu não perdoar, eu nunca vou ser perdoado. Primeiro, por Deus. Não tenho perdão. Segundo,
eu vou ter problemas na minha vida o tempo inteiro, porque eu vou criar inimigos o tempo todo, em todo lugar. Porque lidar com gente é problema. Na maioria dos tempos, as pessoas nos magoam, nos ofendem. Quantas pessoas não estão mais na igreja por causa de uma palavra maldita? Por uma palavra agressiva, ofensiva. Não deveria ter ouvido, mas ouviu. Errou quem disse e errou quem ouviu e não liberou perdão. Está todo mundo errado. E aí vai viver a sua vidazinha longe de Deus, porque simplesmente não aprendeu a perdoar. Então, se eu não perdoo, eu vou construindo uma rede de inimigos. E a gente sabe que para a gente prosperar, a gente tem que ter o quê? Network. E o que é network? Relacionamento. Eu tenho que ter amigos. E para eu ter que ter amigos, eu preciso aprender a conviver com o defeito dos outros. Porque se eu olhar ao meu redor e começar a fazer juízo, eu não tenho amigo nenhum. Eu vou me isolar. Eu vou acabar inimigo de mim mesmo. Eu vou chegar no espelho, vou cobrir o espelho. Porque eu vou primeiro acabar com todos os amigos e depois eu vou me odiar. Porque eu não vou ser amigo nem de mim mesmo. Então falta o quê? Inteligência emocional. Que é a simplicidade de você aprender a conviver com as falhas dos outros. Onde é que eu aprendo isso? Na palavra de Deus. É a semente que eu tenho que deixar germinar em meu coração. E alguém no particular depois me diz: pastor, tem coisas que eu não aguento perdoar. E é verdade. Tem situações na vida em que o homem não tem forças para liberar o perdão. E é aí que entra o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque você tem que chegar para Ele e dizer assim: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor habita em mim, e o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, Senhor, me ensina a perdoar. Me dá porção dobrada do Teu Espírito Santo para perdoar, para liberar o perdão. Porque a semente que Deus quer potencializar em mim é a semente da Sua palavra. Aleluias. 2 Coríntios 9 e 10 é o texto que eu queria trazer à memória e não estava conseguindo. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, Deus, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Agora, para eu viver a palavra e permitir que a semente frutifique em mim, tem um adubozinho que é indispensável. Sem esse adubo, a semente não germina, não cresce e a árvore não dá muitos frutos. E esse adubo é o adubo da fé. Isso está escrito naquele texto assim: e disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Grão de mostarda, fé. Grão de mostarda ativado pela fé. Grão de mostardo que tem o adubo da fé. Para você viver a palavra de Deus, você precisa colocar o adubo da fé. Por quê? Eu tenho dito aqui que se você não tiver fé, não tem como você viver a palavra. Porque essa palavra, observada pela lógica humana natural, você não cumpre. Porque o que é que a natureza humana deseja? O que é que nós temos como senso de justiça? Olho por olho, dente por dente. Pisou em mim, vou dar o troco. A natureza humana. Mas a palavra de Deus diz assim: se alguém bater na tua face, dá outra. Só fé. O homem natural não vai viver essa palavra. Como é que eu posso orar por aquele que me ofende? Como é que eu posso abençoar alguém que me magoou? Humanamente falando, não faço. Aí eu tenho que ter o adubo, a fé.
eu tenho que acreditar que aquilo ali é a solução da minha vida, é a solução dos meus problemas. Ou eu libero, ou eu vou sofrer. Sou o adubo da fé. Viver a palavra de Deus só pela fé. Porque o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Nós não entendemos a lógica de Deus. É uma lógica diferente. A lógica de Deus é: se você quer ser exaltado, humilhe-se. Quem aceita ser humilhado? Aqui está difícil. Aqui, quando você para de dar oportunidade, a pessoa diz: já não vou mais para essa igreja, vou mudar de igreja porque lá ninguém me enxerga. Então, dentro da comunidade cristã, já é difícil você cumprir a palavra. Mas na lógica de Deus se humilha e Deus te exalta. Quem quer viver isso? Quem quer experimentar isso? Quem quer experimentar uma vida de humilhação para ser glorificado por Deus? Somente quem tem o adubo da fé. Porque o homem natural, ele quer o holofote. O homem natural, ele quer o destaque. O homem natural, ele quer a oportunidade. Ele quer a glória, ele quer a luz, ele quer o brilho. É a natureza humana. Mas o homem espiritual, que tem o adubo da fé, ele não faz as coisas visando nenhum tipo de reconhecimento humano. Ele faz para glorificar ao nome de Deus. E a palavra de Deus nos remete a algo que é poderoso. É que quando Lúcifer cai do céu, Lúcifer cai do céu porque deseja a glória de Deus. Mas quando o perdão vem para a humanidade, é Deus abrindo mão da sua glória e se humilhando e tomando forma de homem e sendo anulado, pisado, negado, esbofeteado e crucificado, porque ele foi humilhado, mas depois que ele morre, ele ressuscita e o nome dele é elevado a uma posição que não há nada no céu, na terra, que seja mais poderoso do que o nome de Jesus. Então, Deus abre mão da sua glória para que nós obtenhamos a nossa redenção. Então aprenda com Ele, aprenda com Cristo, que mesmo podendo, abriu mão do seu poder, que mesmo sendo, renunciou à sua natureza para que nós pudéssemos ter vida. Por quê? Por causa do seu amor. Aleluias. Então, a gente precisa entender o que eu faço com a palavra. É a palavra que deve germinar em mim. E é duro. E o processo é doloroso. Quando eu quero frutificar, eu tenho que me submeter ao processo. Se eu não me submeter ao processo, eu não gero fruto. Salmo 126:5. O que é que o salmista diz? Os que semeiam em lágrimas, os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que palavra poderosa! Os que semeiam em lágrimas. Ou seja, o processo de semear é um processo doloroso, é um processo difícil, é custoso, me gera dor, me gera cansaço, me gera uma luta interna, porque eu preciso entender que só tem uma forma da semente germinar. Se a semente não morrer, ela não germina. É preciso que você entenda: a semente só brota se morrer no solo. Então negue-se a si mesmo. Abra mão de tudo, das suas convicções, dos seus valores, dos seus achismos, da sua vaidade, do seu egoísmo. Abra mão de tudo e declare: eu me esvazio de mim, para que Ele possa, nesse vazio que eu tirei de mim, me encher com o Santo Espírito dEle. A semente só vai germinar se eu morrer. E aí a palavra nos remete: é preciso que eu morra com Cristo.
É preciso que eu seja sepultado com Cristo. Porque se eu não morrer, eu não vou ressuscitar, como Cristo quer que eu ressuscite para a sua glória. Então não dá para você querer prosperar, frutificar, cheio de si, cheio de você mesmo, cheio dos seus achismos, cheio da sua realidade, cheio das suas convicções. Não dá. Se você quer frutificar diante de Deus, abra mão de tudo. E tudo é uma questão de amor. Agora há pouco eu conversava com alguém, uma pessoa muito querida que eu aprendi a amar, agora há pouco, e dizia sobre isso, é tudo sobre amor. Você não precisa ter razão, você não precisa ganhar o debate, você não precisa provar que você sabe, você não precisa convencer ninguém, só precisa morrer, só precisa se anular, só precisa se humilhar, para que aquele que habita em você tenha espaço para fazer com que as boas sementes prosperem em sua vida. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Tem sacrifício, tem dor, tem luta, tem prova, tem perseguição, tem batalha, tem enfrentamento, tem, mas é preciso para que você possa germinar, é preciso para que você possa crescer, é preciso para que você possa frutificar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 nos diz assim: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. Olha só o que diz Paulo: o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas essa semente não nasce, a não ser que morra. Claro que essa morte não é uma morte física, mas quem quer viver, morre. E a palavra nos diz: se eu quero achar a minha vida, eu preciso perdê-la. É tudo uma questão de deixar a palavra de Deus germinar dentro de mim. É tudo uma questão de deixar a palavra de Deus brotar dentro de mim. Deus é fiel, aleluias, aleluias. Eu falava sobre inteligência emocional. Hoje você encontra princípios para desenvolver a sua inteligência emocional. Vai para a palavra de Deus. A pessoa fica procurando em fontes complicadas, quando a resposta está perto de você. Você quer prosperar? Provérbios 16 e 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Viu o que diz a palavra? É melhor você ter mansidão, benignidade, bondade, paciência, misericórdia, do que você ser poderoso. É melhor você ter tudo isso do que você ser um conquistador. Porque se você for uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito, você vai estar agradando a Deus. E um detalhe curioso: é fruto. É fruto. É consequência. É consequência de quê? Do que eu semeei. Enquanto existem coisas que são dons de Deus, dados por Deus, línguas estranhas, o dom da cura, o dom de profecias, tem coisas que eu tenho que semear, que eu tenho que plantar, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que arar a terra, que eu tenho que suar, que eu tenho que sofrer, que eu tenho que chorar, porque é fruto. Eu quem plantei. Sou eu que trabalho em mim isso aí. E aí tem muita gente que tem dom, mas não manifesta o fruto. E eu vou dizer uma coisa para vocês: dom não leva ninguém para o céu.
Então não leva ninguém para o céu. Mas o fruto revela o coração de uma alma que está lavada e remida pelo sangue de Jesus. O fruto do Espírito faz diferença. Manifesta quem eu sou. Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer mais? Filipenses 2 e 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quer mais? Provérbios 12 e 16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, porque ele é imprudente, ele é explosivo, ele fala para depois se arrepender. Mas o prudente encobre a afronta, ele se cala, ele se mantém em silêncio. A resposta dele não é aquela que foi dada, foi aquela que ele guardou para si mesmo. Então veja que a Bíblia, ela está recheada de inteligência emocional. O problema é que eu não semeio a palavra de Deus na minha vida. E aí eu volto para Eclesiastes, no capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ou seja, se eu tenho a semente trabalhada dentro de mim, que é a palavra de Deus, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa misericordiosa. Aquilo que Deus me deu, eu não guardo para mim, eu divido, eu reparto. Porque a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva em suas necessidades. O amor de Deus habita em mim, e é o sofrimento do meu irmão me constrange. E eu vou semeando a boa semente. Eu duvido, meu irmão, que se você decidir viver essa vida em Cristo, você não viva uma vida de abundância. Você não viva uma vida de prosperidade. Há poucos dias eu assisti um pequeno videozinho, que a forma como ele é construído não permite trazer aqui para a igreja, de um quadro da rede social de um homem chamado Burrão. Já ouviram falar em Burrão? É um personagem criado, e ele só estudou até a 5ª série, mas ele ficou próspero, ele ganhou muita riqueza, muita fortuna. E os colegas inteligentes com PhD não cresceram. Mas tem um quadro dele no trânsito, que ele vai estacionar na vaga do trânsito, e o cidadão avança e rouba a vaga dele. E aí tem uma pequena disputa, o cara humilha ele, briga com ele, e diz que ele é flanelinha, que vai arriscar o carro. Só que tem um detalhe, aquele rapaz que roubou a vaga dele ia buscar um emprego na empresa de Burrão. Quando ele chega lá, descobre que o Burrão era o dono da empresa. Ele disse: agora a casa caiu, o negócio deu errado. O cidadão que ia me dar o emprego foi a pessoa que eu briguei. Só que Burrão tem inteligência emocional. Quando ele vê, ele diz: não, se preocupe não, aqui é coisa de trânsito. E agora a palestra? Não, eu quero que você dê uma palestra sobre inteligência emocional no trânsito. Mas vá se preparar para você ensinar como é que se reage no trânsito. E aquele cidadão ficou tão constrangido que depois que Burrão saiu dali, apareceu outro funcionário que fala mal de Burrão. E aí o rapaz disse: você não fale mal de Burrão na minha frente. Ou seja, Burrão ganhou o coração daquela pessoa com um gesto de misericórdia, com a boa semente brotando no seu coração. Irmãos, eu vou repetir algo que você precisa se lembrar. Você representa Cristo aqui na terra. Você é o corpo de Cristo aqui na terra. Tudo que você faz é Cristo fazendo entre nós. Como você age, como você fala, como você reage, como você se comporta, é Cristo fazendo isso através de você. Então, por favor, não envergonha Cristo aqui na terra, não. Manifesta o amor de Deus na sua vida. Você é o Espírito Santo de Deus agindo entre nós. Você é morada de Deus aqui na terra. Então aprenda,
que você tem uma responsabilidade muito grande com quem você é, com que as pessoas olham em você. Muitas vezes, misericórdia, gratidão, mansidão, bondade é o reflexo de Cristo em mim, por onde eu ando. É por isso que eu preciso aprender a frutificar. E o fruto que eu preciso dar é aquele que Deus planejou para mim. Foi aquele que Deus projetou para mim. Então aprenda a glorificar a Ele com tudo aquilo que você tem e com aquilo que você é. Com aquilo que você é. Com aquilo que você é. Amém? Que essa semente não seja uma semente lançada ao pé do caminho. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. E menos de mim, Deus, e menos de mim, tu possas trabalhar em mim, Pai, a tua palavra. e menos de ela possa germinar e crescer. e menos de Eu te apresento cada que vida aqui Ele nessa cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Essa igreja, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Você sabe o que eu acho lindo do Espírito de Deus? É que tem horas que Ele se manifesta como um trovão, mas tem horas que Ele se manifesta como um vento suave, como uma brisa suave. Tem horas que Ele fala poderosamente, né? Mas tem horas que Ele trabalha em silêncio, vai trabalhando na minha consciência, na minha vida, na minha história. Onde é que está a primeira pessoa que aceitará Jesus como seu Salvador? Cadê a primeira pessoa